Boa tarde, pessoal. É uma alegria imensa poder compartilhar com vocês aqui do grupo de hermenêutica constitucional da UNAMA, grupo esse coordenado pelo meu amigo professor Alberto Papaléu, com quem eu tenho uma amizade já de 5 anos. Exatamente em 2012, quando eu fiz a seleção de professor aqui da UNAMA, eu o conheci, passei a admirá-lo e depois estreitei os laços com ele. É muito bom poder voltar depois de tanto tempo, inclusive para uma banca de mestrado, que é a do Jason, sabendo que algo do que a gente fala irriga, né? Um autor que é caro para mim, para o Jason, para o Helder, que é o C.S. Lewis, grande apologeta cristão do século XX, um dos maiores, falava que educação é irrigar os desertos. O Helder me lembrou disso recentemente, inclusive. E eu acho que, de fato, quem trabalha com a filosofia, não só com a filosofia do direito, mas com a filosofia tout court no direito, muitas vezes é pouco ouvido, né? E a gente tem que se acostumar a falar das coisas mais importantes, das mais nobres, como dizia Sócrates, para pessoas que consideram a filosofia as coisas menos importantes e menos interessantes. É muito bom saber que um grupo de cuja fundação eu participei, lá em 2013, ainda está vivo e orquestrado por um professor tão capacitado como o Papaléu. E eu tenho certeza que, para usar já uma estratégia argumentativa do Finis, o que a gente está fazendo é a realização de um bem humano básico, do conhecimento. E que o bem humano básico do conhecimento não se realiza sem a amizade. Porque a noção básica de filosofia como amor ao conhecimento também significa o amor de pessoas entre si em nome do conhecimento. Então, o tipo de amizade que surge entre pessoas que juntas buscam o conhecimento é muito fino, é um conhecimento muito marcado pela gratidão, que é a sensação que eu tenho de poder ser convidado aqui, e de generosidade, de entregar para vocês um pouco do que eu sei, do que eu estou estudando, que é exatamente sobre o Finis. Então, o título da palestra, ou da aula, ou da conversa é Razão Prática e Direito em John Finis. Vocês têm um plano de aula aí, ou um plano de palestra. Como vocês sabem, o pensamento do Finis é altamente articulado internamente. O Finis é um aristotélico, é mais ainda um tomista. Então, cada ponto do seu argumento está ligado a outro ponto. Então, para que nós tenhamos um bom diálogo, um bom debate, eu sugiro que ele fique para depois. Porque esse é um tempo que eu vou falar que é um pouco difícil, talvez nem todos estejam familiarizados com a linguagem abstrata da ética finisiana, mas se a gente começar a interromper a cada momento, a gente não passa do primeiro item. Então, eu exponho a vocês, em cerca de 40 a 50 minutos, o programa, ou introdução à razão prática em Finis, e depois a gente vai para o debate. Tá? Que vai, inclusive, aqui nós estamos, na verdade, Papaléu, no aquecimento do momento fundamental do dia, que é a banca do Jason, né? Estavam falando de São João Batista, lá, que pregava no deserto, então eu não sou digno nem de desamarrar as 3 sandálias. Então, a obra do Finis, então eu vou falar de um autor especificamente, que eu considero ser o maior autor da filosofia analítica, prática, envolvendo a filosofia do direito, a filosofia moral e a filosofia política, que é o John Finis. Quando eu comecei a estudar, eu tinha essa intuição. Depois de esses 5 anos de estudo, eu tenho essa certeza que o Finis é o grande autor, vivo, pensando o direito. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo que ele é um filósofo de primeira categoria, de primeira grandeza, um filósofo com uma obra monumental. Tá? E eu começo falando dessa obra. Né? Essa obra é marcada pela centralidade deste livro de 1980, como vocês podem ver aqui no plano de aula, que é o Lei Natural e Direitos Naturais. Essa é a obra-prima, que centraliza o interesse da razão prática do Finis voltada ao direito, mas da qual irradiam vários pontos, sobretudo a questão do fundamento da razão prática, do que é a razão prática, de como se estuda a razão prática e quais são as consequências para a teoria do direito dessa concepção de razão prática. Tá? E, por conseguinte, num terceiro momento, que tipo de Estado, que tipo de política, que tipo de Constituição, que tipo de direito internacional, de direito público e privado nós vamos ter a partir disso. Tá? Então, logo depois, em 1983, o Finis publica este livro, que também está traduzido em português pelo Arthur Maria Ferreira Neto, de quem eu vou falar depois,
e revisado pelo Eldon Somense, que é o Fundamentos da Ética. Né? Fundamentos da Ética, traduzido como De Ética, um erro aqui, que é um dos livros dos quais mais nós precisamos para o nosso assunto aqui, que eu acho um livro super importante, que é uma espécie de complemento a este aqui. É como se houvesse um capítulo dentro deste livro que fosse o fundamento mais aprofundado e mais defendendo a sua concepção fundamental a partir de todas as críticas modernas e pré-modernas que porventura existam contra esse argumento, que é o argumento dos bens humanos básicos, do bem comum, da razão prática, etc. Tá? Ora, ainda na década de 80, em 87, o Finis, junto com dois colaboradores importantes, o German Grises e o Boyle, publicam um artigo de quase 70 páginas, que poderia ser publicado, inclusive, como um livro à parte, chamado Practical Principles, Moral Truth and Ultimate Ends. Né? Princípios práticos, verdade moral e fins últimos, que é um artigo importantíssimo também para esse nosso estudo. Em 96, e aí 10 anos depois, praticamente, ele publica a obra que é a mais importante, a meu ver, para a sua filosofia, provavelmente dita, que é a obra Aquinas. Aquino, né? Tomás de Aquino, pensamento, teoria social, moral e política. Tá? Em 2011, ele reúne todos os ensaios que tem publicado desde 67, em 5 volumes. Os 2 primeiros volumes dos seus ensaios reunidos, publicados pela Oxford em 2011, tratam da razão prática especificamente. O volume 1, Razão em Ação, e o volume 1, Intenção e Identidade. Então, essa aqui é a nossa bibliografia. Tá? Como vocês podem ver, aqui tem umas 2.000 páginas. É muita coisa sobre o tema. Não é assim que ele pensou. As pessoas falam do Finis como se ele fosse, não, o Finis tirou os bens humanos básicos da religião revelada, ou então o Finis tirou os bens humanos básicos da cartola, porque ele vive esses bens humanos básicos, ele por isso acha que os bens... Não, o Finis é um autor que está refletindo há 50 anos sobre a razão prática, sobre suas consequências jurídicas, e que tem uma obra monumental. Então, se você está num grupo de estudo sério, acadêmico, a primeira coisa que a gente precisa fazer é respeitar o autor que a gente está estudando. Isso que eu estou falando vai para o Alex também, a quem eu vou mencionar já já. O Alex não começou anteontem, não está iniciando, também está aos seus 40 anos desenvolvendo uma teoria, que a meu ver não é tão coesa, tão sólida quanto a do Finis. Tá? E, inclusive, o Alex tem se aproximado da teoria do Finis recentemente. Então, se a gente precisar sintetizar essa teoria, como eu disse, ela tem 3 dimensões. A teoria da lei natural, que é a teoria do Finis, ela tem uma dimensão ética, dos bens humanos básicos e da razão prática. Uma dimensão jurídica, dos institutos positivos que servem, no caso central, para garantir o bem comum, que é composto pelos bens humanos básicos, na dimensão pública, ou política, ou social da razão prática. E em uma terceira parte, uma dimensão política, que é o fato de que o direito positivo tem uma autoridade para sancionar esses institutos. Uma dimensão ética, uma dimensão jurídica, uma dimensão política intrinsecamente ligada. Não dá para cortar um pedaço. Tem muita gente que estuda o Finis só na ética. Eu já encontrei vários estudiosos que falam, não, o Finis é um filósofo moral. O Finis nem sabia que ele era filósofo do direito. Mentira, que você não poderia negar um fato desse. É claro que você sabia que o Finis é um filósofo jurídico. Outras pessoas já admiram muito a obra do Finis como filósofo do direito. E esquecem que ele é um filósofo moral. E outras pessoas que pensam o Finis como um filósofo político e não se preocupam, não sabem que o Finis é um filósofo também do direito e da moral. Isso é raro de acontecer, porque todo lugar em que ele fala, sempre aparecerá a ética dos bens humanos básicos, a ideia do direito para o bem comum e a autoridade política desse direito para o bem comum. Então, tudo ligado, tá? No entanto, é possível fazer o que nós vamos fazer hoje, que é pensar só a razão prática. Essa teoria da lei natural, teoria neoclássica, nova teoria da lei natural, e aqui eu estou no item 3 da introdução, ela deve ser pensada como sendo a própria teoria um exercício da razão prática. Ou seja, a gente vai já ver isso, que a razão prática tem uma dimensão teórica e uma dimensão prática.
Então, ao teorizar sobre a razão prática, de algum modo nós também participamos da avaliação do que é valioso, bom e digno de ser feito. Ou seja, vocês que estão aqui já estão comprovando pela ação que valorizam o bem humano básico do conhecimento. Automaticamente. Tá? Então, ela sempre tem uma dimensão prática também. E, a meu ver, esse professor da PUC do Rio Grande do Sul, Arthur Maria Ferreira Neto, que tem uma tese de doutorado publicada sob o título Metaética e a Fundamentação do Direito. O nome da tese é Cognitivismo e não Cognitivismo Metaético na Fundamentação do Direito. Salvo engano, esse é o título da tese. Ele tem uma defesa do Finis, a tese. E por que ele defendeu o Finis? Porque a gente gosta do Finis, porque o Finis é... Por quê? E o argumento dele, a meu ver, é poderoso. A gente defende o Finis, eu defendo o Finis, ele também, porque o Finis tem um ganho epistêmico. O Finis tem uma vantagem cognitiva. Cientificamente, a partir do Finis, nós conseguimos conhecer melhor do que as outras teorias concorrentes a realidade prática da ação humana e do direito e da política. Salve, Sebastião. Pegue, por favor, o plano de aula. Então, a teoria do Finis é um cognitivismo realista, robusto, poderoso, que permite que nós fundamentemos o direito em geral, e os direitos humanos em particular, contra as formas de ceticismo, que também pode ser chamado de não cognitivista, seja de tipo construtivista ou convencionalista. Salve, Vitor. Pegue, por favor, o plano de aula aí que você vai achar. Então, esse poder cognitivo do Finis é uma forma de mostrar que a sua teoria da ação é uma teoria abrangente e consistente. É claro que, infelizmente, nós não poderemos fazer como o Arthur Maria Ferreira Neto faz neste livro, que eu posso passar para vocês em PDF, porque ele vem de uma tese, que é contrastar as teorias. Ele contrasta aqui a teoria interpretativista do direito, a teoria positivista do Dworkin, a teoria positivista do Kelsen, a teoria realista no sentido sociológico do Holmes, com a teoria naturalista do Finis. Então, isso seria muito valioso para mostrar como o Finis responde às insuficiências teóricas dos seus rivais e alcança uma resposta muito mais consistente sobre a pergunta, afinal, o que funda o direito e o que é o direito. E por que nós precisamos ter o direito? Que tipo de direito nós precisamos ter? Né? O Alex, a quem eu mencionei ainda há pouco, Robert Alex, num texto sobre os sistemas jurídicos e a razão prática, que está incluído no conceito e validade de direito na edição espanhola, não sei porque a edição brasileira da Martins Fontes deste livro, além de ter uma tradução problemática, não inclui outros textos que a edição espanhola tem. Entre esses outros textos, os outros textos são todos voltados à razão prática. E um desses textos chama-se Sistema Jurídico e Razão Prática. E o Alex diz que a gente tem 4 modelos históricos fundamentais de razão prática. Tá certo? O modelo clássico aristotélico, que é o que a gente vai ver aqui pertence Tomás aqui. O modelo hobbesiano, o modelo kantiano e o modelo nietzscheano. Eu reclassificaria, data máxima vênia ao professor Roberto Alex, essa quadripartida classificação histórica em 3. No fundo, nós temos 3 modelos. Nós temos o modelo aristotélico, o seu maior rival é o modelo kantiano, que é o modelo do Alex, e o modelo sofístico. O modelo sofístico é o modelo hobbesiano, nietzscheano e outros modelos modernos, maquiavélico, modelo Tucídides, Cállicles, Górgias, Protágoras, Hípias, os grandes sofistas da Hélade e os sofistas modernos. Maquiavel era um admirador dos sofistas, de Tucídides. Hobbes traduziu Tucídides, a Guerra do Peloponeso, estava na moda traduzir os textos clássicos. Eutero estava traduzindo, inclusive, o Novo Testamento, do grego para o alemão. Hobbes traduziu a história da Guerra do Peloponeso do grego para o inglês. O Hobbes escreveu o Leviatã em latim, depois ele mesmo traduziu a sua própria obra do latim para o inglês. Então, qual é essa diferença? E aqui, muito grosso modo, o modelo aristotélico tomista é o de uma razão prática substancial.
Razão prática substancial que permite ou que reconhece o fato de um homem ser um ser racional e cuja ação é inteligível a partir dos bens humanos básicos. E entre esses bens humanos básicos tem um importante, que é a razão prática. A razão prática, que o filho chama de razoabilidade prática, é um bem humano básico. E é um bem humano básico arquitetônico, que é o bem humano básico que nós utilizamos para alcançar os outros bens humanos básicos. Individualmente e socialmente. Por isso, a lei vai ser um produto da razão. A lei é um produto da razão. A lei é o que a razão cria. O Hobbes tem uma frase famosíssima no Leviatã dizendo é a autoridade que faz a lei e não a razão. E quando ele diz isso, ele está fundando o positivismo político. O que ele está dizendo é, só tem a lei positiva. Lei é o que o legislador faz, o Congresso faz. Mas o Congresso faz a lei, diz o Finis, a partir da razão prática. É claro que ele tem o poder para sancionar a lei. Venham para cá, por favor, se não se incomodarem, se eu tenho mais alcance visual de vocês. Sebastião e Ítalo. O poder que permite sancionar a lei, que é fundamental para a lei é política, a lei é positiva, é, nada obstante, uma característica essencial da lei, obviamente, mas não é o que faz a lei. Não é o poder não é o autor da lei, como Hobbes queria. Não é um poder cego, é a razão humana tentando equacionar bens humanos básicos. Normalmente ela não consegue equacionar bens humanos básicos. E quando ela não equacionar bens humanos básicos, ela não buscará o bem comum, ela será injusta. Mas como eu posso julgar que uma lei é injusta porque eu sou do partido contrário, porque eu quero o poder? Assim que Maquiavel pensa, a lei injusta é a lei feita pelo partido que não é o meu. É simples. E quando eu estiver no poder, eu vou tirar esse partido do horizonte e vou fazer a minha lei. E a gente fica brincando numa ciranda política de facção florentina. Um século antes, e meio antes, um outro florentino, que a meu ver é o maior florentino, e Florença teve alguns dos maiores gênios por existência, que é o Dante Alighieri, percebeu o círculo infernal da política assim. Círculo infernal da política em que eu tento te matar e tentas me matar. Eu posso conseguir, mas o teu filho me mata. E aí o meu filho mata ele. E assim a gente fica simplesmente numa guerra fratricida em que não há bem comum. Por isso Maquiavel, a partir de Maquiavel e a partir de Hobbes, a política não é mais pensada a partir do bem comum. Que é a palavra-chave aqui de Tomás de Aquino. Ok? Então a gente tem uma razão prática substancial aristotélica, e o Alex não menciona isso, por ser alemão, por ter uma tradição pouco conhecedora de Tomás de Aquino. Não menciona Tomás de Aquino como que, a meu ver, supera inclusive Aristóteles. Tomás de Aquino é maior até do que Aristóteles, no campo da razão prática. Façam um teste, não acreditem em mim, eu não sou digno de credibilidade. Leiam a Ética Nicômaco de Aristóteles e leiam o comentário de Santo Tomás de Aquino da Ética Nicômaco de Aristóteles. Façam isso. E depois me digam o que vocês acham, quem foi além, digamos assim. O comentário é uma paráfrase, ele vai simplesmente falando, só que ele fala com mais consistência, com mais propriedade, com mais clareza e com mais organicidade e sistematicidade que o próprio Aristóteles. Tá? Não quer dizer que ele seja maior ou melhor no sentido da prioridade. Aristóteles é Aristóteles. Né? Ele mesmo chamava de um filósofo. Uma razão kantiana que é formal, não é substancial, e que gera todos os procedimentalismos que nós temos, como o do próprio Alex, é um grande procedimentalismo. Ou o procedimentalismo de outro nome que merece ser mencionado nesse estudo, que é o do John Rawls. Tá certo? E a hobbesiana nietzschiana, que atribui à ação, às paixões, às emoções, ao medo ou ao poder. Tá? Então vamos lá, aqui na página 2, item 1. A gente tem, então, três partes da nossa reflexão. O fundamento da razão prática, os bens humanos básicos, que é o centro da sua ética da razão prática, dos bens humanos básicos, e o direito, onde o direito entra nisso. Tá? Por isso que de razão prática e direito, enfim. O que é a razão prática? Tá?
Começando com uma distinção muito básica no começo da Ética Nicômaca de Aristóteles. A razão humana é uma só. A nossa capacidade intelectual é uma só. Mas ela pode se voltar a duas coisas. Ela tem duas finalidades básicas. Ou ela se volta ao conhecimento pelo conhecimento para conhecer cada vez mais e para contemplar a realidade. Tá? Ou ela se volta para a ação, para fazer alguma coisa. Eu pergunto, como eu me visto? A que horas eu chego? Eu almoço ou não almoço? Eu atraso ou não atraso? Eu estou pensando, e vou pensar. E desse pensamento surge uma deliberação, que é plasmada num juízo. Vou aceitar o convite que me foi feito e vou participar do grupo de pesquisa. Então, a razão prática, ela é voltada à ação. Por isso que o nome do primeiro volume dos ensaios reunidos do Finis chama-se exatamente Razão em Ação. Reason in Action. Reason in Action. Então, é a ação que nós, a razão que nós utilizamos para a praxis, razão prática. Em grego é razão da ação, razão para a ação. Razão da ação, que eu tenho que entender a ação dos outros, e é a razão que eu uso para agir. Como professor, como marido, como pai, como amigo, como político, como síndico. Tá? Ou a razão teórica ou teorética, que é a razão contemplativa. Eu não estou pensando em agir, eu estou só vendo, eu estou só analisando. Por exemplo, eu posso estudar química sem ser químico. Você está estudando a pilha para fazer uma pilha ou para consertar uma pilha? Não. Eu nunca vou fazer uma pilha, mas eu posso compreender como funciona uma pilha na química. É um estudo meramente teórico. Tá? Então, e o Finis explica muito bem isso no capítulo 1 e 2 desse Fundamentos de Ética, que é de 83, como eu anunciei antes. Há dois objetos formais primários da razão prática, exatamente a partir da unidade da razão prática e da razão teórica. Primeiro é a verdade objetiva. Eu quero descobrir intelectualmente a verdade. O que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto. Eu quero poder dizer, você foi injusta. Eu fui injusto. Eu não deveria ter feito assim, eu deveria ter feito assado. Hitler está errado. Eu não estou lutando contra o nazismo, eu não estou defendendo uma política antinazista, eu estou só julgando um fato histórico. Stalin está errado. Não se faz isso. E, ao mesmo tempo, a bondade subjetiva é um objeto formal primário da razão prática. Eu quero participar moralmente dessa verdade. Eu jamais discriminaria alguém por motivos étnicos e religiosos. Eu jamais diria que alguém, por ser de uma religião como a judaica, merece morrer. Ou não tem direito à cidadania porque é de outra etnia ou religião. Quando eu cognosco, eu conheço a verdade da igualdade entre as pessoas, eu ajo correspondentemente. Eu posso dizer que as pessoas são iguais e ser um preconceituoso. Eu posso dizer que ninguém pode ser discriminado por motivo de racial e discriminar na prática. Isso pode acontecer. Exatamente porque eu tenho uma dimensão teórica e uma dimensão prática. Isso é um problema filosófico quando eu não consigo obedecer a minha razão. É por isso que tem que ter a lei. Entre outras coisas, é por isso que tem que ter a lei. Porque a moralidade pública, a sua ação social, não pode depender do seu conhecimento moral. E por isso que o direito para Finis não é moral. E aí vem o grande paradoxo da obra do Finis. O Finis é um positivista. O direito vem do legislador. O direito não vem do que você acha ser a moral. Por isso que o Finis é terminantemente contra o ativismo judicial, que é a ideia de que cada juiz vai aplicar o direito conforme a moral que ele considera ser a moral certa, a partir dos princípios que ele considera ser os princípios constitucionais vigentes ao caso. Tá? Então, ele está propondo essa teoria contra reducionismos da razão prática. E aqui a gente vai ver o Kant, aqui a gente vai ver o Nietzsche, o Hobbes e os sofistas. Eles são todos reducionistas. Isto é, eles veem um aspecto que é reducionista. Eu pego um aspecto real de uma pessoa, a perna. As pessoas têm perna. Mas se eu separo a perna das pessoas do seu corpo, eu acho fragmento.
E eu não percebo que são, de fato, as pessoas. Assim como se eu dissesse que as pessoas são só a cabeça, também estaria errado. E também tem os homens sem peito, que é exatamente o primeiro capítulo do livro do C.S. Lewis, A Abolição do Homem. A que eu me referi no comecinho dessa palavra. E é um naturalista de todo direito, o C.S. Lewis, como o Jason muito bem assinala no seu trabalho. Primeiro, o reducionismo de deduzir da metafísica ou da antropologia preceitos morais. Como se eu pudesse ter um conhecimento descritivo abstrato da natureza humana e dela inferir conclusões morais. Isso seria uma falácia naturalista. O Aristóteles e o Tomás de Aquino não fazem isso. Não conhecem o homem teoricamente e desse conhecimento extraem uma verdade prática. Tá? Que é um erro muito comum que é atribuído à teoria da lei natural. Segundo o reducionismo, uma intuição a partir de propriedades não naturais dos agentes da ação. Tampouco a gente vê que essas intuições elas são naturais. Por isso que são bens humanos básicos ou naturais. Porque depende da natureza humana. Mas eu não conheço a natureza humana a priori. Eu conheço a natureza humana depois de ver o homem agindo. E principalmente depois de me tornar um agente. Depois de ser um agente. Então uma criança que começa a agir no sentido moral, começa a perceber os princípios da razão prática. Então, a grande maioria da humanidade nunca vai formular os princípios da razão prática. Porque quem formula os princípios da razão prática, assim como quem formula os princípios da razão teórica, são os filósofos, são os teóricos, que são exatamente esses que estão contemplando a ação humana, como nós. Terceiro, eliminação do teorético, que é a busca da verdade, em nome do pragmatismo ou emotivismo. Ora, isso é exatamente o que Hobbes ou Nietzsche fazem. Eles vão dizer que não tem verdade moral. Depende do que se pratica, depende da convenção, depende do hábito, depende do que se faz, depende do positivado, que é o quarto. O positivismo é a ideia de que há um conhecimento ético apenas teórico, mas não prático, pela separação metodológica e epistemológica entre fatos e valores. Não, eu estou apenas descrevendo como as pessoas se comportam em sociedade, eu não estou avaliando e eu não estou participando do processo moral de quem está presente nessa sociedade. Então, as ciências sociais descritivas, como história, psicologia, antropologia, sociologia, querem apenas descrever o comportamento humano sem avaliar. Positivismo em geral. Tá? Ora, qual é o método aristotélico para conhecer a ética? Ética é o conhecimento do ethos, da filosofia moral. Como é que a gente faz filosofia moral? Tá? Como entender a ação, e aí vejam, e a natureza humana? Porque, como diz São Tomás, a operação segue-se da natureza. Nós não temos uma operação chamada voo. Nós não voamos. Porque nós não temos uma natureza aérea, como os pássaros têm. Eu vejo um pássaro voando e falo, olha, não é possível que esta operação, que é a ação de voar, seja feita pelo ser aquático. Nenhum ser aquático voa. E o pássaro tampouco sabe nadar. Embora haja seres terrestres sejam também aquáticos, como sabe. Então, eu vejo a operação é a palavra técnica da metafísica atomista para dizer aquilo que atualiza uma potência, e a potência vem da natureza. Então, veja qual é a ordem inversa do conhecimento. Comecemos aqui do 2.4. Eu quero estudar ética. Eu parto dos objetos, que são os bens. Eu parto daquilo que as pessoas buscam na sua ação. Eu pergunto, o que você está fazendo? Eu estou numa aula de filosofia. Por que você está numa aula de filosofia? Eu quero conhecimento. Ou você pode dizer, não, porque eu quero horas complementares. Ou porque eu estou fazendo lobby político com o professor. Ou porque eu estou acompanhando um amigo ou uma namorada. Eu sempre conto essa história que eu tenho meus cursos, né? E aí vai muita gente, sempre tem gente nova, e um aluno chegou com a minha namorada. Eu falei, não, você é bem-vinda. Se você quiser fazer um curso, eu falei, não estou aqui, eu estou aqui para acompanhando. Quase eu falo o nome dele. Eu estou aqui acompanhando, não estou aqui para você. Ela ficou a aula inteira como se ela estivesse no cinema. Ficou a aula inteira abraçada com o rapaz, fazendo carinho, não tinha a mínima ideia do que estava fazendo. Mas a motivação do agente é o bem que ele busca. O cara estava buscando ali era o namoro. Era a sociabilidade, a amizade, o caso central, talvez futuramente um matrimônio. Tá? Então, desses objetos,
eu percebo as ações, é dos objetos que os objetos são buscados pelas ações concretas. E as ações concretas são atualizações de potências ou capacidades. E as potências ou capacidades revelam a natureza. Então, a natureza humana racional, teleológica, é marcada por potencialidades que são atualizadas em operações morais que buscam bens humanos. Infinitos bens humanos. E o Fichte tenta fazer uma lista dos bens humanos fundamentais. Dos bens humanos básicos. Nós vamos ver quais são já já. O primeiro princípio da razão prática é o ponto de partida do raciocínio moral. Tanto quanto na ciência ou na teoria, nós temos um primeiro princípio, que é o primeiro princípio da razão teórica, que é o princípio da identidade e da não contradição, que afirma que o ser é e o não ser não é, e que é impossível que uma coisa seja e não seja ao mesmo tempo. Porque se não for esse princípio da identidade e da não contradição, não é possível fazer ciência. Da mesma forma, há um princípio primeiro da razão prática. E o texto famoso do Grises, na década de 60, sobre o primeiro princípio da razão prática, interpretando a questão 94, artigo 2, da primeira seção da segunda parte da Suma Teológica, é considerado o texto inaugural da nova teoria da lei natural. Foi neste texto que a nova teoria da lei natural começou, com alguns antecedentes, como a Ascombe, como Peter Witt, como Mortimer Adler, como alguns autores que já estavam falando desse tipo específico de razão prática atomista muito antes. Tá? Mas a teoria da lei natural, cujo maior autor é o Fichte, começa nesse primeiro princípio da razão prática, é o texto do Grises. E qual é o primeiro princípio da razão prática? É um princípio descritivo e formal da ação humana. Para que haja ação humana, é necessário que nós estejamos baseados nessa formulação, fazendo e perseguindo o bem, evitando o mal. Ou o bem é para ser feito e perseguido, e o mal é para ser evitado. No latim é o gerúndio. Então, a tradução literal de Tomás de Aquino é fazendo e evitando o mal. Você está nesse momento fazendo e evitando o bem e evitando o mal. A todo momento você está fazendo o bem e evitando o mal. Eu não sei o que você está fazendo. O criminoso, o estuprador também está fazendo o bem e evitando o mal. O ladrão está fazendo o bem e evitando o mal. Todo mundo está fazendo o bem e evitando o mal. Porque este é o primeiro princípio da razão prática, é isto que orienta formalmente e descritivamente a ação humana. Tá? A ação humana é racional porque persegue bens inteligíveis, porque a razão humana é diretiva. A nossa razão dirige a nossa vontade. Nós temos uma potência racional que é a vontade e uma potência racional que é o intelecto. E temos potências baixas também, que nós temos como os animais, sensitivas. Tá? Não sei o quanto vocês estão familiarizados com Tomás de Aquino, mas para Tomás de Aquino, existem 3 níveis fundamentais de entes vivos, de seres vivos ou naturais. Vegetais, animais e seres humanos que são racionais. Tem os anjos também, que são substâncias racionais separadas. E tem o próprio Deus, que é a razão pura. É o ato primeiro, é o ser realíssimo. Tá? Deus e os anjos não interessam aqui na ética. Interessa o que nós temos em comum com o animal, que é o fato de sermos vivos, estarmos vivos e buscarmos continuar vivos, como os animais. Nós temos em comum, com os vegetais. Nós temos algo em comum com os animais, que é o fato de nós não só estarmos vivos como os vegetais, mas nós nos procriarmos, protegermos e cuidarmos da prole. Mas não temos, tanto quanto como animais, temos algo que os vegetais não têm, que é a reprodução e a prole, nós temos algo que os animais não têm, que é a razão. E da nossa capacidade racional deriva a nossa sociabilidade, a nossa capacidade de criar uma instituição como o direito, o jogo, a religião e tudo mais. Tá? Então a ação humana é racional porque persegue bens inteligíveis.
A vontade move-se em direção aos bens que o intelecto lhes apresenta como reais. Por que nós erramos? Por que nós nos arrependemos? Por que há pessoas más e malignas? Porque elas acham que aquilo que elas estão fazendo é bom. Por que há leis injustas? Porque os legisladores achavam que essas leis eram justas. Achavam que eram boas. Então, no fundo, os erros da vontade são erros intelectuais. É claro que pode haver o problema de eu inteligir racionalmente bens verdadeiros, mas não conseguir praticá-los. É o problema do autocontrole, ataraxia. Eu não consigo obedecer a minha... Eu tenho razão, vontade fraca. Eu tenho força de vontade, que é fortaleza. Tá? Então, a lei natural é o conjunto de fins para os quais o homem está naturalmente inclinado, na medida que estes fins estão na razão como princípios para a direção racional da ação. Lei natural, essa expressão, lei natural, que está entre a lei eterna, não é a lei divina, a lei religiosa, a lei eterna da natureza racional, a lei da física, a lei da gravidade, por exemplo, uma lei eterna. Tá? E a lei positiva. Então a gente tem lei eterna, a lei que ordena o cosmos, a lei da química, da física, da biologia, a lei da natureza. Porque, veja que a gente também chama essa lei eterna de lei natural. Mas Tomás de Aquino chama de lei natural a lei moral. E a lei moral não são os 10 mandamentos, por exemplo, embora os 10 mandamentos sejam claramente explicáveis pela lei natural. Os 10 mandamentos são um típico exemplo de lei divina, que é lei positiva divina. Por isso que ele fala de lei humana, porque tem lei divina, que é uma lei positiva, tanto quanto a lei positiva humana. Mas isso não interessa nesse estudo, a lei divina e a relação entre a ética natural e a ética sobrenatural. As virtudes naturais da temperança, fortaleza, justiça e prudência, e nós estamos falando sobretudo das duas últimas virtudes, a da prudência e a da justiça, e as virtudes sobrenaturais da fé, esperança e caridade. A obra de Tomás de Aquino é tudo isso, é tudo isso articulado. Aqui interessa apenas o direito positivo, a lei positiva articulada com a lei natural. E a lei natural é a lei moral. E a lei moral é a lei desses princípios racionais primários da razão prática. A lei natural não é assim, faça isso, faça aquilo. Tá? Então, a gente vai ver depois essa organização da lei natural e sua relação com a lei positiva no item 3. A pergunta do artigo 2 da questão 94 da Suma Teológica, da primeira parte da segunda, a primeira seção da segunda parte da Suma Teológica, que é estudada exegeticamente pelo Grisas, nesse artigo seminal e originário da nova teoria da lei natural, pergunta: há um ou vários preceitos primários da razão prática? A resposta de São Tomás é: há vários preceitos primários da razão prática. Isto é, há vários bens humanos básicos. A não ser que você seja obsessivo, que você seja monomaníaco, né? O monomaníaco, tem pessoas que ficam assim o dia inteiro. Não conseguem fazer outra coisa, claramente por um distúrbio. Né? A gente faz várias coisas, a gente faz diversas coisas, e a gente faz muitas coisas de formas diferentes, e a gente está sempre... A ação humana é limitada. Quem gosta de estudar história, quem gosta de poesia, não se cansa de contemplar exatamente o caráter variegado da ação humana. Então é claro que há vários preceitos da razão vários preceitos primeiros da razão prática. Há vários bens humanos básicos. Mas ele fala, é possível subsumir esses vários preceitos da lei natural ou da razão prática? Sinônimo? Há um primeiríssimo preceito. É bem escolástico. Né? Os primeiros e tem o primeiríssimo. Né? Que é numa escalada de... Como Deus é o primeiríssimo ente da realidade, da qual provém todo o resto. Ele é a abóboda do ser. E na moral, esse primeiro princípio da razão, o primeiríssimo princípio da razão prática, dele derivam os primeiros preceitos. Os primeiros preceitos são os bens humanos básicos, que nós vamos ver já já. E haverá os preceitos secundários. É quando eu falo, não mate. Isso aqui já é um preceito secundário da razão prática. E aí vai ter uma lei do Código Penal dizendo matar, crime. Tal. Então eu tenho o preceito
primário positivo é quando tem uma regra civil ou uma regra pedagógica. Eu digo para minha filha, se você não vier se alimentar na hora certa com a gente e não fizer a oração antes da mesa, você está de castigo. Isso é uma regra positiva. Com base em quê? Com base no preceito de que a alimentação é um bem. Ela não pode não comer, ela pode até ser uma monja, asceta, e falar, não, vou renunciar porque está na quaresma. Mas eu falo, não, você vai comer. E depois você vai fazer a oração antes da mesa por causa do bem humano básico da religião. E você vai conversar, você vai ficar caladinho aí, essas crianças ficam caladinhas no celular, você vai conversar com a gente. Agora, por quê? Porque está no bem humano básico da sociabilidade. Você tem que aprender a falar e a responder, você tem que saber interagir, senão você vai ser essas pessoas absolutamente introvertidas e mal educadas. Você vai falar com a pessoa no elevador. Isso é um preceito secundário. E eu tenho uma sanção. É uma lei positiva, por assim dizer. Eu tenho autoridade sobre a minha filha. Mas, em última instância, vejam aqui, o Estado, eu não posso espancar minha filha. A autoridade social é do Estado. É claro que o Estado vai me outorgar, a mim, que sou o pai da Maria e da Isabel, a autoridade subsidiária, ou melhor, o Estado vai me dar autoridade privada e íntima na minha casa sobre as minhas filhas, assim como eu tenho autoridade de cátedra para passar uma avaliação, autoridade essa que está ameaçada muitas vezes pelo sistema massificado que exige que o professor cumpra de forma servil um conteúdo que ele não criou, mas que em tese eu tenho autoridade de cátedra porque a instituição me dá essa liberdade, porque eu estou muito mais bem ajuizado, eu estou mais próximo da realidade dos alunos para criar o meu conteúdo e o meu programa do que o diretor, e do que o MEC, e do que a OAB. Da mesma forma, então, o Estado me dá como pai autoridade sobre minha filha, mas eu não posso espancá-la. Se eu exacerbar essa autoridade, se eu abusar dessa autoridade, ela é derrogada. E você pode muito me denunciar por maus tratos, pelo maior interesse do menor. Está dizendo, você não está educando o seu filho, você está espancando o seu filho. E aí vem a autoridade do Estado e pode me privar da minha paternidade, da minha posse. Não é isso? Posso perder a posse. Então depois a gente vai ver que o Estado tem autoridade para o bem comum. Ele tem autoridade. Isso é extremamente importante, porque isso não soa naturalista. Quem tem autoridade numa sociedade é o Estado. Acabou. É o Estado que é a instituição responsável para promover o bem comum. Tá? De forma razoável. Tá? Se o Estado disser, não, agora quem vai criar os filhos vai ser a instituição tal, o Estado perde sua legitimidade. Ele não entrega a minha filha para o Estado criar. Aí ele vai estar infringindo o princípio da lei natural. Tá? Então, os bens humanos básicos são os princípios primeiros da razão prática. São as tendências ou as inclinações naturais, espontâneas da nossa ação moral. Naturalmente, todos os seres humanos buscam esses bens humanos básicos. Eles são os princípios da lei natural e da razão prática. Eles são a finalidade racional da ação humana para o florescimento humano. Eles são finais, ou seja, nós não queremos nada além deles. Nós não os usamos, nós não os fazemos como meios para alcançar alguma outra coisa. Nós realizamos esse bem humano básico, porque esse bem humano básico nos desenvolve e nos floresce, nos faz, em outras palavras, que é a palavra aristotélica, felizes. Tudo que você faz para ser feliz. A felicidade é o termo da sua ação. Agora, não tem sentido falar, e por que você quer ser feliz? Não tem sentido perguntar isso. Não tem sentido dizer, não quero ser feliz para ganhar dinheiro. Não, ao contrário, você quer ganhar dinheiro para ser feliz. E, aliás, o dinheiro é um meio para você comprar coisas. A não ser que você queira usar o dinheiro como um fim em si mesmo, que vai ser um erro filosófico, moral tremendo. Né? Porque o dinheiro não é um fim em si mesmo, o dinheiro é um meio universal de troca de bens e serviços de uma sociedade. Mas tudo bem, você quer ser feliz a partir de simples ideia que você tem 1 milhão na conta. Isso é torto.
No fundo, você faz feliz a ciência de que você pode vir a comprar quase tudo que você quiser com 1 milhão na conta. Isso lhe faz feliz. Mas, na verdade, o que você for comprar é que vai ser um bem humano básico. O dinheiro em si não é um bem humano básico. Tá? Como a gente conhece esses bens humanos básicos? Essa é uma das principais questões da teoria da razão prática, e das mais difíceis, se não for a mais difícil. Esse conhecimento não é uma dedução de fatos ou ações particulares, de premissas teóricas antropológicas, não é uma dedução de um axioma antropológico. Não é assim, olha, eu sou racional, logo eu busco conhecimento. Não é isso. Também não é uma indução de fatos ou ações particulares para leis gerais. Porque nessas duas possibilidades estão as epistemologias modernas. Uma que parte do ideal abstrato e outra que parte do particular concreto. A teoria natural não é nenhuma das duas coisas. Ela é um insight, é uma intuição prática que permite a apreensão imediata pela inclinação e pela ação. Então, como nós conhecemos os bens humanos básicos? Agindo e vendo os outros agirem. Nós experimentamos, por assim dizer, historicamente, socialmente e moralmente, esses bens humanos básicos. Eles estão na nossa ação e na ação de todos os outros. Esses bens humanos básicos serão o fundamento ético da autoridade jurídica e política. Tá? Fundamento ético da autoridade jurídica e política. Depois a gente vai ver isso no item 3. Quais são as características desses bens humanos básicos? E aqui eu estou me valendo sobretudo do capítulo 3 e 4 de Lei Natural e Direitos Naturais, que é a exploração ou a exposição canônica na obra do Finis dessa teoria, embora ele tenha tratado disso em vários outros textos, em vários outros momentos. Primeiro, eles são pré-morais. O que significa isso? Eles são os fundamentos do nosso juízo moral. Ao teorizar sobre eles, ao descrevê-los, eu não estou dizendo o que você faz, fez ou fará. O que tipo de conhecimento, ou se você vai buscar o conhecimento. Ao dizer que o conhecimento é um bem humano básico, eu estou apenas descrevendo um valor que todas as pessoas, em todas as sociedades, em todos os tempos, buscam. Se quiserem. Ou seja, mesmo que não busque o bem do conhecimento, ou mesmo que você não valorize o bem do conhecimento, ele continua sendo um bem humano básico. É por isso que eu não gosto da palavra valor. Eu não dou valor à palavra valor. Porque a palavra valor, ela é recheada, ela é carregada de uma dimensão subjetiva. Porque você pode dizer, eu não dou valor ao conhecimento. Tudo bem que você não dê valor ao conhecimento, isso faz, você não perde nem um pouco da sua humanidade, do seu valor, da sua dignidade, se você não atualizar. Mas você pode buscar o conhecimento, se quiser. E de algum modo você deveria buscar o conhecimento. Veja, eu não estou dizendo que ele deve buscar o conhecimento. Eu não posso fazer isso. Mas você tem a capacidade de conhecer. É como você dizer, eu não vou andar. Só que andar não é um bem humano básico. Locomover-se não é um bem humano básico. Porque isso depende da minha dimensão animal e não da minha dimensão racional. Então eu posso ser um sedentário, eu posso passar o dia inteiro sentado. Não posso, eu trabalho aqui na internet, trabalho dando aula, todo mundo vem na minha casa, eu não saio da cadeira, dou na cadeira, foto. Posso fazer isso? Posso. E não vou estar infringindo nenhum princípio da lei natural. Porque andar em si não é um preceito moral, não tem uma dimensão moral. Moral é o que você vai fazer dos bens humanos básicos. É como você viver a sua vida individual e como nós vamos viver a nossa vida socialmente. Isso aqui vai ser moral. A moral vai ser o estabelecimento do plano de vida individual e... Pegue o plano de palestra, por favor. Que seja muito bem-vindo. Individual e socialmente. Isso é moral. Moral que o grupo de pesquisa faz, é o que o Papaléu faz ou deixa de fazer, é os compromissos que ele firma, os compromissos que ele declina. Isso aqui é moral, tá? Os bens humanos básicos são autoevidentes. Tá? Esse é um ponto super importante na argumentação finisiana.
Você não pode refutar um bem humano básico sem comprová-lo. Você não pode refutar um bem humano básico sem cair em contradição performática. Tá? O que é a autorrefutação e a contradição performática típica do argumento cético? Se eu digo, a verdade não existe, você pode me perguntar, é verdade que a verdade não existe? Se não for verdade que a verdade não existe, você está certo. Se for verdade que a verdade não existe, você está errado. E agora? É claro que a verdade existe. E é verdade que a verdade existe. O cético, ao tentar negar o conhecimento dos bens humanos básicos, já está exercitando pelo menos 2 bens humanos básicos. Primeiro, ele está falando para alguém que a verdade não existe. Então, ele está se relacionando com a pessoa numa atividade muito específica, que é a atividade da dialética filosófica. É quando eu digo uma tese, o Ítalo diz outra tese, uma antítese. E a gente vai pelejar e vai litigar intelectualmente para saber quem está errado. Aristóteles ou Platão? Nietzsche ou Foucault? Em nome da verdade. Ora, quando Nietzsche afirma várias vezes que a verdade não existe, que ela é uma construção social, você pode muito bem dizer, então é uma construção social essa sua frase de que a verdade não existe. Então, o cético sempre entra em autocontradição. Se você disser que o bem humano básico não é, que a vida não é um bem humano básico, eu lhe pergunto, você precisa continuar vivo para afirmar isso? Você está vivo para afirmar isso ou não? Ou você pode defender isso morto? Ou a gente pode valorizar a morte? Inclusive de quem defende que o bem humano básico da vida não é um bem humano básico. Então, essa é a principal. Isso aqui é muito mais complexo, tá? Isso aqui é bem mais complexo na filosofia, mas eu estou sintetizando assim. Os bens humanos básicos são auto-evidentes, nós não podemos comprová-los, eles são autoprobantes. Eles se comprovam a si mesmos na ação própria do homem, da pessoa. Eles são universais, esses bens humanos básicos. E aqui a gente tem o desafio, se a gente tinha o desafio do ceticismo contra a autoevidência, aqui a gente tem o desafio do relativismo culturalista e subjetivista. Ora, é claro que há uma enorme relatividade cultural. É claro que há uma enorme relatividade subjetiva. Nós pensamos diferente, nós agimos diferente, nós temos jogos diferentes, nós temos formas sexuais diferentes, nós temos formas religiosas diferentes, nós temos formas de vida diferentes. Tem pessoas que querem viver pouco intensamente, outros querem viver muito e calmamente. E eu não posso dizer nesse nível, esse nível aqui, pessoal, é metaético. Eu não estou no nível moral, eu não estou julgando um caso específico. Eu estou armando a arquitetura teórica que me permite julgar os casos. Se eu quiser julgar os casos. E eu quero julgar os casos. Mas aqui a gente está no nível de teoria ética, de metaética. Então, o fato de nós termos formas morais diferentes na história, na cultura, entre os indivíduos, comprova exatamente que os bens humanos básicos são abertos, são plurais e são incomensuráveis. Mas não quer dizer que a existência de bens humanos básicos seja relativa. O fato de haver infanticídio, aborto, pena de morte ou guerra e assassinato e homicídio não quer dizer que o bem humano básico da vida não exista. Quer dizer que o bem humano básico da vida é valorizado, é equacionado moralmente e politicamente diferente no Brasil, no Uruguai, na Holanda ou no Afeganistão. Ora, se mata por um bem humano básico da religião, principalmente na religião islâmica. Tá? E você vai dizer, tá vendo só? Eles não valorizam o bem humano básico da vida. Claro que eles valorizam o bem humano básico da vida deles. E não valorizam o bem humano básico dos infiéis. Então, é o modo como as pessoas instanciam ou atualizam os bens humanos básicos é que as diferem como sujeitos e como povos, como nações. Tá? Então, todos os bens são igualmente fundamentais e irredutíveis entre si neste nível metateórico. Ou seja, o filho não propõe uma hierarquia prévia de bens. Eu não posso dizer, olha, você gosta do basquete.
basquete é um bem humano básico do esporte, do jogo. Você gosta das redes sociais, é uma forma de comunicação. Mas é mais importante que você valorize o conhecimento. Aristóteles faz isso, por exemplo. Ele diz que o conhecimento é o mais importante dos bens humanos básicos porque o homem é racional. E quando você come, você não é tão humano quanto quando você pensa. Porque um cachorro também come. Agora, quando você casa, por exemplo, você, por filhos, por exemplo, você é mais humano do que quando você tem uma relação pré- ou extramatrimonial. Porque você realiza um bem humano básico específico. Não que você não realize um bem humano básico quando você tem uma relação pré- ou extramatrimonial, porque você realiza. Você realiza o bem humano básico da sociabilidade, da intimidade erótica. Esse é o bem humano básico. Tá? Mas o Finis, quando fala do matrimônio, esse é um outro problema que a minha orientanda Jenny tem pesquisado junto comigo, é um outro problema sobre o caráter básico do bem humano do casamento. Se ele é ou não um bem humano básico. Porque se ele não for um bem humano básico, ele vai ser uma forma cultural e histórica que pode ser valiosa, mas que não é necessária para o florescimento humano. Então você pode ter uma sociedade plena e seres humanos plenos sem o casamento. Agora, se ele for um bem humano básico, ele exigirá da sociedade como um todo uma proteção especial em nome do bem comum. Então, esse é um problema que a gente está investigando, um problema central, porque o Finis, em 1980, não inclui o matrimônio, mas em 97, aqui em 2.6, vocês podem ver a lista revisada em Commensuration in Public Reason, ele inclui o casamento como bem humano básico e subsume o bem humano básico, que eles chamam antes de experiência estética, ao bem humano básico do jogo, que eles chamam aqui de skillful performance. Então, quando você faz um esporte ou você admira a obra de arte, no fundo você está fazendo a mesma coisa, jogando. A dimensão lúdica de contato intermediado por uma obra, por uma atividade socialmente estabelecida que realiza e floresce a sua vida. 2.4.5. Os bens humanos básicos são objetivos e racionais. Nesse nível, eu não estou considerando a subjetividade de quem os realiza. Eu estou dizendo que todos os entes racionais têm a inclinação objetiva a realizá-los. Eles são categóricos, eles são exaustivos. O que significa isso? Como a realização humana é incomensurável, como eles são plurais, e há infinitos bens humanos básicos, e há infinitas formas de realização de cada bem humano básico. Pode dar um plano para ele. Todas as ações humanas são subsumidas a esses bens. Então a gente pode ficar brincando aqui de abrir o jornal e qualquer fato, a gente pode dizer, olha, isso é conhecimento, isso é política, logo isso é sociabilidade ou razoabilidade, isso é jogo, isso é vida, isso é religião, isso é... Estão entendendo? Experiência estética ou razoabilidade prática. Que na verdade a razoabilidade prática, a gente vai ver, está em todos. Não é possível fazer nenhum bem humano básico sem a razoabilidade prática. Não é possível agir sem a razoabilidade prática, porque a razoabilidade prática é o bem humano básico arquitetônico que nos permite fazer uma coisa em proveito ou em detrimento de outra. Como nós não fazemos uma única coisa, como eu disse, e como em sociedade há vários grupos e vários partidos e várias religiões e várias famílias, e cada um fazendo as suas próprias coisas ao mesmo tempo, a gente precisa de uma razoabilidade prática pública que vai equacionar a nossa ação social. O nome dessa razoabilidade prática pública é direito. E na nossa vida, a gente precisa organizar as nossas atividades. Manhã, tarde, noite, eu vou comer, eu vou dormir, eu vou jogar, eu vou conhecer, eu vou estudar, eu vou namorar, eu vou criar minha filha. Então eu estou organizando a minha atividade, o meu plano de vida. A razoabilidade prática me permite organizar esse plano de vida. Eles são intrinsecamente interligados. Tá? Intrinsecamente interligados. E é de fato a interligação entre o bem humano básico, da amizade ou amor e da vida na reprodução é que dá ao matrimônio um caráter específico. Mas que por isso também que ele não seja básico. Porque ele talvez seja a conjunção de dois outros bens humanos básicos. O da vida no seu caráter de reprodução e o da intimidade, amizade ou sociabilidade no seu caráter de compartilhar a vida inteira. Um contrato com o qual a gente decide viver juntos pela vida inteira, matrimônio. Né?
Então, isso aqui é um problema teórico na obra do Finis e que eu me orgulho de orientar, sobre o qual eu me orgulho de orientar a Jane Hiker sobre esse tema. Se nós aceitarmos essa teoria ética dos bens humanos básicos, nós podemos, é claro, agora no nível teórico, chegar a uma conclusão sobre a natureza humana. Nós partimos dos bens, conhecidos pelas operações, que revelam as capacidades, que dependem de uma natureza específica. Como eu disse, nós não podemos voar, não é a nossa natureza. Agora, eu disse que andar, voar ou nadar não é moral. É físico, é natural no sentido biológico. Biologicamente, nós não somos aéreos, nem aquáticos. Nós somos terrestres. Agora, moralmente, nós somos seres que perseguem vida, sociabilidade, jogo, experiência estética, conhecimento, religião e razoabilidade prática. Que tipo de vida? Não sei. Que tipo de jogo? Não sei. Que tipo de sociabilidade? Não sei. Que tipo de religião? Também não sei. É por isso que o direito vai ser tão importante para a realização moral das pessoas. Porque o direito vai dar as primeiras pautas do que é proibido e do que é permitido numa sociedade. Vai dar o campo de liberdade mínima ou máxima para que você possa realizar-se enquanto pessoa. E o que é a pessoa? A pessoa é uma substância individual de natureza racional, segundo Boécio. E aqui a gente tem toda uma outra abordagem, tem uma outra palestra sobre isso, sobre a dignidade da pessoa humana em Finis. Ele não usa muito essa expressão, nem fala tanto de pessoa, mas ele tem, como naturalista, embutida no seu pensamento, toda a concepção da dignidade da pessoa humana. E a relação entre pessoa humana e direitos humanos. Né? Mas a gente pode dizer, então, que a antropologia finisiana ela é a clássica aristotélico-tomista, o homem é um animal social racional. Como o homem é um animal, ele tem o bem humano básico da vida, ao qual pertence saúde. Então você vai ter o direito à vida e o direito à saúde, que é o direito de permanecer vivo. E não só permanecer vivo bem, e não vivo enfermo. Porque se você estiver doente, você está mal. Você pode até morrer. E se você estiver doente, a gente vai ter que curar a sua doença. E se estiver correndo risco de vida, a gente vai tentar salvar você. Bem humano básico de vida. Veja que eu já coloquei a gente. Porque o seu bem humano básico individual pertence a mim. Porque o seu bem humano básico é o mesmo que o meu. E o seu bem humano básico pertence tanto quanto o meu ao bem comum. E o bem comum vai ser um requisito da razoabilidade prática, como a gente vai ver. Então, por ser social, você tem a sociabilidade, cujo caso central é a amizade, e você vai ter o jogo, que é quando a gente brinca, quando a gente se diverte, quando a gente tem não só o esporte, mas a gente tem todas as atividades que são gozosas, que não tem uma finalidade intelectual, que não tem uma finalidade social estrita, mas que nos realiza como pessoas. Daqui eu recomendo muito o livro do Reutzinger, né, sobre o lúdico. O lúdico, a natureza do jogo na vida da sociedade humana. É um estudo antropológico para mostrar que todas as sociedades têm jogos, têm brincadeiras, todo tipo de jogo, tá? Talvez o esporte seja o jogo mais específico que a gente tem. Tem uma dimensão intelectual, tem uma dimensão social, tem uma dimensão econômica, tem uma dimensão... Mas talvez seja o mais imediatamente explícito sobre o que é o jogo. Então, pode ser jogo da velha, pode ser dama, xadrez, o xadrez, por exemplo, que é altamente intelectual. Né? A própria literatura pode ser um jogo, e aí vem a experiência estética. A experiência estética está ligada. Se você for kantiano, é uma forma de jogo livre das faculdades da imaginação e do entendimento, segundo a terceira crítica de Kant, que é a crítica da faculdade de julgar, a crítica do juízo, a terceira. Né? Ou seja, não é conhecimento teórico, crítica da razão pura, que é a primeira, não é ação moral, que é a crítica da razão prática, a segunda, é jogo. É o juízo teleológico, juízo de gosto, que o Kant fala. Mas se você for, como eu, por exemplo, um cultor das artes clássicas, você reconhece que toda grande arte tem uma dimensão cognitiva e moral. Então, o Kant está errado em fragmentar conhecimento científico, vida moral e estética. Porque o belo é uma faceta do bom, que é uma faceta do verdadeiro. Não há nada de bom que não seja belo e verdadeiro, e a verdade é intrinsecamente boa e bela, como ensinou Platão. Então,
isso pouco interessa, tá? Por que isso pouco interessa? Porque se você é kantiano ou platônico, isso é uma forma específica de ser. Se você é cristão ou muçulmano, pouco interessa nesse nível. Porque são formas específicas de ter religião. Ou se você é ateu, também é uma forma específica de ter religião ou de não ter religião. Estão entendendo? Então, isso é relativo. Agora, não é relativista, porque o bem humano básico da religião continua sendo o bem humano básico, mesmo numa época de ateísmo, ou mesmo numa época em que as pessoas, em geral, não valorizam a religião. Isso pouco interessa. Tá? Na verdade, elas têm outro tipo de religião. Também tem isso. Tem uma religião ateísta, secularista, materialista, politeísta, tem outro tipo, consumista, marxista, nazista, tem outro tipo de religião. Outro tipo de organizar o cosmos, de ler o mundo. Isso é religião. Tá? Muito bem, para concluir. E o direito? E por fim, aqui, desculpa, só para concluir o raciocínio. Se você fosse kantiano, a experiência estética, como o Finis parece ser kantiano aqui, está ligado é o bem humano básico próprio. Mas ele é tomista o suficiente aqui para colocar o bem humano básico da religião como uma atividade racional. Bem tomista, aliás. A segunda pergunta da Suma Teológica é: Deus é cognoscível? A gente pode afirmar que Deus existe pela razão? E a resposta é: claro que sim. Basta você pensar um pouquinho. Quanto mais você pensar, mais você vai ter certeza então, que Deus existe como uma necessidade racional. Motor imóvel, causa não casada, necessidade absoluta, né? Arquiteto universal e ser perfeito. Essas são 5 vias da existência de Deus, na segunda questão da Suma Teológica. Muito bem, se você for, então, platônico, a experiência estética vai estar junto do racional. Se você for kantiano, vai estar junto do lúdico. Pouco interessa, tá? Conhecimento, religião e razoabilidade prática. Passemos para a última parte da nossa reflexão, e o direito. Isso aqui, pessoal, é uma teoria moral. Estou introduzindo para vocês a teoria moral dos bens humanos básicos e da razão prática do John Finis. Tá? A moralidade é o produto, é a ação a partir desses bens humanos básicos. E há 2 dimensões de moralidade, privada e pública. Sempre haverá 2 dimensões da moralidade, privada e pública. Privada é o que você, na sua vida, faz, como você vive. É a escolha da sua profissão, a escolha da sua vocação matrimonial, casar ou não casar, a escolha do seu esporte, do seu livro, da sua religião. É o conjunto de escolhas que você tem na sua vida. Você tem que tomar decisões. Vou me mudar, não vou me mudar, vou trabalhar, não vou trabalhar, vou fazer a prova da ordem, não vou fazer a prova da ordem, vou ser acadêmico, vou... E aí vocês vão ter, se você for acadêmico, você vai ter que se acostumar com a pergunta, tudo bem, quando você vai começar a trabalhar? Porque as pessoas acham exatamente que a vida acadêmica não é trabalho, mas é experiência estética, ou é jogo. E muita gente usa a vida acadêmica como jogo e como experiência estética. E aí eu posso dizer que você está errado? Eu posso dizer que você está errado. Mas isso já não é no nível metaético, tá? Isso é no nível moral. E você pode dizer para mim, não, você está errado, Vitor. Não é assim que se faz a vida acadêmica, pesquisando, lendo, estudando e levando a sério os autores. Não é assim, não. Tem que levar na graça, tem que brincar, levar na retórica. E a gente pode discutir sobre isso, isso é altamente discutível. Qual é a vida acadêmica certa? Tá? O Estado vai, de algum modo, pautar essa discussão. Como é que o Estado vai pautar essa discussão? Porque, por exemplo, a vida acadêmica institucionalizada, veja, não é a vida intelectual. É a vida intelectual na academia. Tem o MEC, não tem? Tem mestrado, tem doutorado, tem reconhecimento de diploma, tem critérios de produção, tem qualiscapes, A1, A2, B1, B2, B3, B4. O que é isso? É o Estado, com a sua autoridade, pautando o modo como o bem humano básico do conhecimento, na sua dimensão de vida de profissão acadêmica, se dá. Isso é lei positiva, altamente contingente. Por que, por que tem A1 e A2? Por que não tem A3? Porque não quiseram. Simples, quando eu for dar cabo, eu posso colocar A3. Por que não tem C2, só tem C? Não tem C1, C2, por que não tem D?
Cara, porque poderia ter qualquer outra coisa, poderia dizer Y ou Z. Isso é altamente relativo. Estão entendendo? Agora, o que não é relativo... Agora, uma lei que diga o conhecimento é proibido. Você não pode aprender a ler. Primeiro que ler não é a única forma de conhecimento. Mas é uma forma altamente elaborada, refinada, com a qual eu posso me comunicar com pessoas que escreveram há séculos antes de mim. Estão entendendo a lógica? Então, o que o direito vai fazer? O direito vai pautar por princípios de moralidade pública, por princípios de justiça, por princípios de direitos humanos, um modo equitativo e justo de equacionamento dos bens humanos básicos em sociedade. Isto é, eu posso perseguir bens humanos básicos, mas olha, tem um jogo que eu gosto. Sabe qual é o jogo? Caça humana. Eu tenho o maior prazer em pegar o meu revólver e ficar caçando as pessoas que passam pela rua, atirando nelas. Não, peraí. Você não pode fazer esse tipo de jogo. Esse jogo é proibido. Esse jogo é proibido. Por quê? Porque tem o bem humano básico da vida que você está privando. Então, como os bens humanos básicos são abstratos, eles não especificam normas morais concretas, eles são marcados pela generalidade e a indeterminabilidade, é necessário que haja preceitos secundários da razão prática e da lei positiva para sancioná-los e para pautar a nossa liberdade de sociedade. Então veja que esse esquema proposto é o esquema de Tomás de Aquino, didaticamente organizado pelo professor Arthur Maria Ferreira Neto, nesse livro Metaética aí, Fundamentação do Direito. Primeiro, nós temos o primeiríssimo princípio da razão prática, que é o primeiro princípio da razão prática, fazendo o bem e perseguindo o mal. Fazendo, perseguindo o bem e evitando o mal. Depois já temos os preceitos primários. Os preceitos primários são os bens humanos básicos. Vida, conhecimento, sociabilidade. Depois já temos os preceitos secundários. É quando eu digo não matar. É quando eu digo conhecimento é um bem humano básico, vamos dar educação básica para todos. Eu não posso privar alguém do bem humano básico do conhecimento. Liberdade associativa. Liberdade religiosa. Isso é um, bem humano, é um preceito secundário. E aí vem a lei positiva especificando por conclusão ou determinação os preceitos secundários. Então, por exemplo, é um preceito secundário da lei natural não matar. É um mandamento. Preceito secundário. Não matarás. Tem duas coisas atrás disso. Tem duas coisas filosoficamente anteriores ao não matarás. Dizer que o bem humano básico da vida é um bem que deve ser respeitado. E que, portanto, você não poderia matar se você não estivesse vivo. E aí, não faças aos outros o que não queria que fizessem contigo. E Jesus vai além, porque essa é a regra de prata. Jesus vai além da regra de ouro e diz, faz com os outros o que tu querias que fizessem contigo. Essa é a regra de ouro da moralidade. Certo? E aí, quando eu tenho fazendo, e além disso, o primeiríssimo princípio é fazendo o bem, evitando o mal. Fazendo o bem, evitando o mal, o bem humano básico da vida, não matarás. Basta isso? Não basta isso, não basta isso. Por isso, esse preceito, que é o quinto do Decálogo, ele alimentou, ele fundamentou o código positivo, a lei positiva humana de praticamente toda a humanidade. Antes, desde Hammurabi, isso já tinha. Hammurabi está dizendo, não matarás. Não, tu não pode matar é crime. Agora, o código de Hammurabi é altamente imperfeito do ponto de vista da lei natural. Quer um exemplo? O código de Hammurabi diz o seguinte, se alguém matar a sua filha, você tem o direito de matar a filha dele. Olha que justo. Matar a minha filha, você matou a minha filha, eu vou e mato a sua filha. Vem cá, mas o que a sua filha tem a ver com o fato de você ter matado a minha? É uma lógica pré-taliônica de dizer, não, é proporcional, né? Isso tem algum sentido? Não, isso está errado do ponto de vista natural. Mas veja que isso é uma tentativa. O Código de Hammurabi, que é a primeira legislação escrita que a gente tem, que a gente conhece na humanidade, é uma tentativa da razão prática organizar a sociedade. Tem um código civil ali dentro, tem um código penal ali dentro.
E esse código é uma lei positiva que especifica, por conclusão ou derivação, os preceitos secundários que vêm dos preceitos primários que vêm do primeiro princípio da razão prática. Vamos lá para o exemplo. O que é uma especificação por conclusão? É razoável que não haja prazo processual? Você peticiona o Estado e o servidor diz, tudo bem, não tem prazo para responder. Isso é absolutamente desarrazoado. É claro que o procedimento tem que ter passos racionais. Agora, qual é o prazo? 5 dias, 10 dias, 15 dias? Isso depende. Isso é completamente relativo. Então, o que for de conclusão é uma derivação direta de preceitos primários. Agora, a determinação é, por exemplo, aquilo que diz... Você acha razoável que não haja lei de trânsito? É claro que há lei de trânsito. Agora, quanto é a multa para quem atravessa o sinal vermelho? Isso é relativo. Isso é completamente relativo. Eles têm que dirigir do lado direito e do lado esquerdo da rua. Dentro do carro, do lado direito e do lado esquerdo. Os britânicos dirigem do lado direito. É super confuso entrar no carro na Inglaterra. Você fica meio doido assim. Porque você não está acostumado. E eu brinco com meus amigos. Isso é contra a lei natural. Mentira que não é contra a lei natural. Contra a lei... Isso é contra, na verdade, a lei natural, tal como ela foi, convencionada na grande maioria dos países. Lá é assim, é outra convenção. O que não pode ter é dizer, não tem. Eu fui andar de cavalo no Marajó, e aí, passando bois, vários cavalos, eu comecei a ficar preocupado, porque eu percebi, não tem sinal de trânsito aqui, eu não sei o que eu faço. E o cara que estava comigo, o guia, ele sabia o que fazer. Teve um assovio, teve um sinal, ele sabia de que era a preferência. É claro que tem uma regra de trânsito, só não está escrita. Sabe por quê? Porque se não houvesse, seria impossível conviver. As pessoas iam se atropelar todo dia, os búfalos iam atropelar os cavalos iam se atropelar mutuamente. Então, mesmo num sistema aparentemente primitivo, sem cerca, sem lei, estava na fazenda lá, onde acaba a fazenda? A gente sabe, naquela árvore. Cara, não tem uma cerca aqui. E os cavalos voltam. Eles sabem que eles são daqui. E eles estão marcados. Só que eu não sabia que eles eram marcados. Eu sou ignorante. Isso é um código. Isso é linguagem, isso é razão prática. E se esse cavalo marcado tiver outro lá, é roubo. E todo mundo convive sem cerca, mas com regras. É porque não precisa de cerca. É outro problema. Estão acompanhando? Isso é direito. Isso é direito. Tá? Então, a razoabilidade prática é uma faculdade arquitetônica, normativa e autoritativa para o equacionamento individual e social do plano de vida. Você precisa equacionar os bens humanos básicos na sua vida. E a sua razão é normativa. Ela vai lhe dizer, não, primeiro eu penso na família, depois na profissão. Tem gente ao contrário. Tem gente que fala, não, primeiro eu vou passar no concurso. Primeiro eu vou me estabilizar financeiramente, depois eu vou casar. É a opção que a pessoa teve na vida dela. Isso é ilícito? Não. Eu acho particularmente errado essa decisão. E se eu tiver um amigo que estiver fazendo isso, eu vou dizer, meu amigo, você está errado, não faça isso, a família vem em primeiro lugar. Ele vai dizer, para você, não, eu vou tentar argumentar que isso é racional, tá? Mas isso não é normativo. Não, jamais o Estado poderia passar uma lei dizendo, só pode concursar quem estiver estabilizado familiarmente. E a estabilização econômica vem depois, porque a estabilização emocional e afetiva é anterior. Isso é individual. Tem gente que se sente tão inseguro sem estabilidade financeira que não vai ter estabilidade emocional. Então o plano de vida é individual. E os planos de vidas individuais em sociedade dependem dessa pauta, dessa cerca, que é a razão prática pública, razão prática arquitetônica na sociedade. E qual vai ser o critério dela? Porque, na minha vida, os bens humanos básicos estão voltados às minhas faculdades e à minha realização. O bem humano básico da razoabilidade prática em sociedade é pautado pelo bem comum. Por isso que o título do nosso item aqui é bem, direito e bem comum. E o que é bem comum? Bem comum é, entre outras coisas, o conjunto de bens humanos básicos na sociedade e os meios instrumentais para a realização do bem humano básico. Então, bem comum é um conjunto de preceitos políticos ou públicos que promovem, respeitam ou, pelo menos, não impedem a realização dos bens humanos básicos. Eu construo uma quadra de futebol, isso é bem comum? Só é. Por quê? Porque eu vou jogar bola ali.
Eu construo um hospital, isso é bem comum? É, porque vários indivíduos podem... Quem é que vai ser os alunos? Eu não sei. A minha filha pode vir a ser matriculada nessa escola. Lei, é proibida a construção de escolas. É proibido o culto religioso na sociedade. Isso é contra o bem comum. Então o bem comum é o bem de todos e ao mesmo tempo o bem de cada um, potencialmente capaz de realizar os bens humanos básicos. Quais? Todos? Então os bens humanos básicos todos estão dentro do bem comum e os bens humanos básicos todo mundo em potencial, porque eu posso não jogar bola naquela praça onde tem aquele campo e eu posso não usar aquele hospital e não usar aquela escola. Haverá vários hospitais, haverá várias escolas, haverá vários esportes. Tá? Alguns deles o Estado vai promover. O Estado promove o culto religioso. Ele não só aceita, mas ele promove, com isso está promovendo o bem comum. Mas eu não sou daquela religião. E daí? Poderia ser. Estão entendendo? Então, esse bem comum é um conceito mais complexo, é um conceito, eu considero, o coração da obra jurídica do Finis, é a ideia do bem comum. Porque é a interseção entre a ética, o direito e aquilo que vai dar. E eu parto para a última parte, já pedindo perdão pelo alongar do tempo. Autoridade. O bem comum requisita a razoabilidade prática. E para que a razoabilidade prática, na sua dimensão política, seja eficiente, é necessário a autoridade. Então, no caso central, o direito tem autoridade. Por que a autoridade, aqui 3.5, é necessária? Porque haverá problemas de cooperação. Porque eu vou querer jogar bola na praça e você vai querer jogar basquete. E aqui vai ter que querer jogar vôlei, que é quadra polivalente. É essa polivalência aqui, analogicamente ou metaforicamente, exposta pela imagem da quadra poliesportiva, é pela polivalência dos bens, é pela pluralidade dos bens que surgem problemas de cooperação. Eu estou com pressa na rua, você também. Bem, mas eu vou te ultrapassar. Não, mas tem que ter um sinal, porque o sinal, o que aconteceu? Bateu. Quem teve culpa? Quem avançou o sinal vermelho. Não, eu estava com muita pressa. Meu amigo, estava vermelho o sinal. Para quem está com pressa, para quem está com calma. A autoridade, isso é, quem vai ter por trás? Tá? Quem vai ter por trás? Está culpado. Isso é uma regra de autoridade. Se quiser mandar entrar, pode mandar. Pela incomensurabilidade dos bens humanos básicos, surgirá problemas de cooperação ou coordenação. Problemas de cooperação ou coordenação, aqui no item 4 do 3.5, só se resolvem de duas formas. Ou unanimidade, é quando a gente concorda. Tá? Eu sou orientador do Helder, eu falo, Helder, vamos resolver aqui esse problema de data. Que tal terça-feira, dia 15? Tudo bem, ótimo, não tem um problema de cooperação. Ele fala, não, professor, eu não posso terça-feira, dia 15. Pode ser quarta, dia 16? Pode, tá, perfeito. Não, Helder, será dia 15? Eu determino qual é a agenda. Porque eu sou orientador e você é orientado. Não, professor, eu não quero. Não, eu tenho autoridade para impor a minha vontade sobre a sua. E o coordenador do programa tem autoridade para dizer, não, não vai ser dia 15. E o reitor tem autoridade para dizer, não, dia 15 a universidade não abre. E o presidente da República tem autoridade de decretar um feriado nacional. Estão entendendo? E aí, se o presidente da República, o Congresso Nacional, disser, olha, esse dia é um feriado nacional, não pode ter a banca. É autoridade sobre o reitor, que é autoridade sobre o coordenador do programa de pós-graduação, que tem autoridade sobre o professorzinho, que tem autoridade sobre o professor, o Helder, professorzão, que tem autoridade sobre outros monitores, talvez sobre outros, e assim por diante. Então, existe uma cadeia de autoridades respectivas, marcadas pelo princípio da subsidiariedade, pelo princípio da liberdade de cada associação menor se autogerir, se autogovernar. Por unanimidade, se possível, ou por autoridade. Um direito sem autoridade não é direito. A teoria da lei natural discute abertamente, criticamente, que é citação do item 3.6, os princípios morais de agentes morais que estão deliberando sobre o que é bom, que embasam a autoridade jurídica, que criam normas moralmente, leia-se, racionalmente obrigatórias.
As leis são obrigatórias do ponto de vista moral, as leis criadas pelo direito, que tem autoridade, mas porque elas são racionalmente necessárias. É necessário. Quanto mais racional o homem é, mais ele ama as leis. Porque mais livre ele é a partir das leis. As leis não limitam a nossa liberdade, ao contrário, elas a permitem. A teoria da lei natural é uma descrição do caso central da autoridade do direito, por isso a obrigação jurídica é presuntivamente moral, isto é, racional, porque ela serve ao bem comum da sociedade. E eu estou interessado em obedecer moralmente o que o direito me manda, porque ele me propõe uma forma de vida razoável. E o que é uma forma de vida razoável? É uma forma de vida em que eu posso livremente buscar bens humanos básicos. E dentro do bem humano básico da razoabilidade prática, há duas características fundamentais. Ele é muito bom nisso, que é a autenticidade e a integridade. Foi a Jane, inclusive, que me alertou a esse fato. Isso aqui para mim é chave, poder dar uma palestra inteira sobre isso. Se você for obrigado, se você for um palhaço, se você for uma marionete na mão dos seus pais, do seu partido, você fizer tudo o que lhe mandarem fazer, se você não puder escolher livremente o modo de realizar os bens humanos básicos, a intensidade. Olha, eu quero viver intensamente a vida intelectual. Eu quero estudar 10 horas por dia. Porque isso me realiza, isso de algum modo me faz ser mais quem eu sou, quem eu posso ser. Eu sou mais autêntico buscando o conhecimento e menos o jogo. Então, se você me convidar para jogar bola, eu vou aceitar. Uma vez por ano. Agora, se você me convidar para uma palestra, eu dei 16 palestras esse ano. Eu tive que recusar umas 10. Eu vou aceitar, eu vou estar muito tentado, é a tentação. Eu vou estar muito tentado a aceitar. Porque eu amo isso. Porque isso integra as faculdades da minha existência. Isso me faz ser quem eu sou. Isso é autêntico. Tá? Isso aqui é outro. Preciso explicar um pouco melhor a autenticidade ou seja, isso me permite o florescimento. Então vejam, o Estado permite que eu dê palestras. Eu tenho liberdade de associação. A gente pode criar um grupo desse. Um grupo de pesquisa é não só permitido, como ele é valorizado pelo CNPq, que pertence ao Conselho Nacional de Pesquisa, que pertence ao Ministério da Educação, que pertence ao governo federal, que dá bolsas de pesquisa. Estão entendendo isso? Bolsas para monitor, para pesquisador, monitor como foi o Ítalo, para mestrando como foi o Helden, para doutorando como é o Papaléu, para pesquisador do CNPq como sou eu. Claro, vai ganhar 300, 2.000, 3.000, 20.000, tem pesquisador, entendeu? E são níveis. Mas o fato desse bem humano básico, dessa forma, outra coisa, a gente pode fundar uma academia, pode fundar um instituto, um site, um blog. Estão entendendo? A gente tem sociabilidade, a gente é livre para nos associarmos e para buscar o conhecimento, ou para jogar, ou para fazer o que a gente quiser. Tá? Então, porque os mandamentos dos jurídicos são razoáveis, eles permitem o nosso florescimento humano, eles permitem o nosso uso arquitetônico da razão prática, e por isso ele gera obrigação moral sobre nós. Porque, no fundo, é a nossa obrigação, é a nossa razão normatizando. Você pode dizer, não fui eu que criei essa lei, mas você tem a razão prática para verificar se essa lei é mais ou menos incompatível ao bem comum. A chave é essa. Bem comum permite florescimento humano. O direito é uma instituição humana positiva da razão prática, para garantir bens humanos básicos. Esse é o começo. Eu sempre digo isso assim, para estudar bem o Finis, tem que entender todos os 13 capítulos desse livro. É um livraço. É o melhor livro que tem de teoria do direito. O livro mais completo que existe sobre teoria do direito. Eu, pelo menos, não conheço nenhum parecido. Mas existe uma... Papaléu, já conversei muito com ele sobre isso. Existe uma coisa no primeiro capítulo. O primeiro capítulo ele é a chave do livro. E mais ainda, o primeiro parágrafo. Ele é muito central para este primeiro capítulo que é centralíssimo. Ele diz claramente isso. Existem bens humanos básicos que só podem ser garantidos por meio das instituições do direito humano e requisitos da razoabilidade prática a que apenas essas instituições podem satisfazer.
Quem é que pode equacionar bem comum? É só o Estado. Não tem outra instituição capaz de equacionar o bem comum, com autoridade para equacionar o bem comum, para garantir o florescimento humano. O anarquismo é algo radicalmente irracional. Absolutamente irracional. A defesa da anarquia. Porque a defesa da anarquia pressupõe uma ordem mínima para que se possa defendê-la. E depois uma ordem mínima para que esse não existe. A defesa da ordem é fundamental, o Estado de Direito, o princípio da legalidade, devido ao processo legal. Tudo isso vem no bojo da teoria da lei natural, porque é uma teoria da razão prática. E direito não é meramente instrumental, isso é outro erro que cometem também, mas é essencial para a realização dos bens humanos básicos. Para concluir, o direito pauta a moralidade pública em que se move a razão prática individual, que é a base do florescimento humano e o fim último da ação individual. Obrigado, agora a gente pode debater, se já não tiver avançado muito a hora para a próxima atividade, que é a banca. Obrigado. A pergunta é muito boa. Eu afirmei que o primeiro princípio da razão prática, ele é formal e universal e governa todas as ações humanas. Tanto as ações que nós reputamos boas, moralmente boas, quanto as ações que são manifestamente ruins, como a do estuprador. O estuprador, ele, num nível moral e num nível jurídico, está errado por dois motivos. Primeiro, porque ele não valoriza o bem humano básico da integridade física da estuprada, da vítima. Ele não reconhece o bem humano básico da sociabilidade, que pressupõe a livre associação, nesse caso sexual. O estuprador tem um erro de que aquela pessoa não merece ser respeitada, merece ser violentada, porque o bem do prazer e o bem do sexo forçado é maior, eventualmente, do que o respeito à sua incolumidade física e à sua integridade moral e sexual. Ele desrespeita, essa ação do estupro, assim como do homicídio de um inocente, ela é intrinsecamente contra o bem humano básico da razoabilidade prática. Por quê? Porque ele está desprezando um bem humano básico, pelo menos um, está desrespeitando uma pessoa e está desrespeitando o bem comum, que é o que garante o bem humano básico dos outros. Mas ele acha que está perseguindo o bem e evitando o mal. Ele vai dizer, é um mal que eu não satisfaça o meu apetite sexual, já que eu posso consumá-lo com esta pessoa naquele momento, naquela situação. Por que eu não vou beber essa água? E por que eu não vou estuprá-la? Se eu tenho desejo de estuprá-la, e se ela é tão bonita, se ela me apetece tanto, se ela me desperta tanto desejo. Eu objetifico um ser humano, eu o trato como um meio para o meu fim. Eu atento contra a dignidade humana dela, obviamente, achando que é um bem. Quando um nazista mata um judeu, ele está cometendo um grande bem. O que o Tomás de Aquino está dizendo é o seguinte, não é possível cometer algo mal, racionalmente mal. Eu quero cometer um mal. Não. Você comete o mal que depois será julgado moral e juridicamente, como nós estamos fazendo, no caso do estuprador e do nazista, sob a forma de um bem. Achando que é um bem, ou que é um bem maior. Um bem maior de um mal menor. Então matar um judeu pode até ser ruim, mas é muito melhor a afirmação do Estado nazista, a evolução social, o progresso da humanidade, a purificação da raça, o desenvolvimento do Terceiro Reich. O Terceiro Reich, ora, teve o Império Romano, teve o Sacro Império Romano, o Sacro Império Romano Germânico, agora vai ter o Terceiro Império nazista. Isso é um bem enorme. Vale a pena sacrificar os judeus. Então, tanto o estuprador quanto o nazista, como qualquer um, não, vou furar fila. Não, mas vale a pena, porque eu estou com pressa e depois eu vou poder chegar mais cedo e almoçar em casa é muito bom, furar fila não é tão mal. Eu sempre relativizo, eu sempre acho que o que eu estou fazendo é um bem. Senão, eu não faria. Você não faria o que você não achasse um bem. Vou dormir mais um pouco. É um bem, devo descansar um pouco mais.
Então a ideia é que você sempre faz, o resultado da sua ação é a percepção de um bem. Agora, não quer dizer que isso esteja certo. Você pode buscar bens menores contra bens maiores. Os bens humanos básicos são bens maiores, são bens igualmente fundamentais, igualmente básicos. E, principalmente, você tem que buscá-los de forma razoável, respeitando o bem comum, todos os bens humanos básicos e os requisitos da razoabilidade prática estão listados aqui, são 9. A ideia é essa. Bem é uma designação formal para o fim buscado. Toda ação busca um fim. Toda ação é teleológica. O fato da ação ser boa depende de um juízo da razoabilidade prática a partir da virtude, que é a virtude da sabedoria prática, é a prudência, que vai exatamente verificar o contexto desse. Você não pode dizer que matar é errado em si. Matar na guerra não é errado, matar por legítima defesa não é errado. Então, matar, a vida é um bem. Agora, o que será bom depende de um juízo moral contextual e a partir do teleológico. Na sua vida privada, sim. Todos nós hierarquizamos prioridades. Então, até onde me consta, a UNAM já está num período de recesso de férias. Ainda não, né? De todo modo, alguns estão aqui, priorizando o conhecimento. Eu não iria almoçar hoje, eu não almoçaria. Não tem nenhum problema de fazer isso. Eu faço isso constantemente. Um médico pode dizer, você está atentando contra a sua saúde, você está prejudicando a sua vida ao não almoçar. E ia dizer, tudo bem, obrigado pela informação. Eu posso jejuar por motivos religiosos, eu posso jejuar por motivos intelectuais, eu posso sacrificar minha vida. A gente debateu muito, o Eder não estava, no nosso debate da filosofia natural, sobre, por exemplo, esportes radicais. Esportes radicais, você arrisca a sua vida por um jogo. Ou uma mãe pode arriscar a vida por um filho, ou um soldado pode arriscar a vida pela pátria. Isso você pode fazer. A dificuldade é normatizar algo como isso em nome de um critério objetivo e universal e social de vida. Porque isso reduziria o nível de escolha de autenticidade das pessoas. Mas individualmente você sempre instrumentaliza um bem pelos outros. É inevitável que isso aconteça. É inevitável que isso aconteça. Deu para entender? Não quer dizer que o Estado não faça isso. É claro que as políticas públicas, visando certos bens, por exemplo, estamos em guerra. Vamos diminuir agora o contingente de professores de escolas públicas, porque vamos usar os professores de escolas públicas para o exército. Tá? Isso eu estou determinando um plano de vida social, eu estou pautando um equacionamento de bens humanos básicos, que a gente pode falar na linguagem de direitos e deveres, isto é, eu estou sobrepondo deveres a direitos, e eu não perguntei para os professores se eles querem, não. Eu simplesmente convoquei todos os funcionários públicos que estão alistados no Exército, por assim dizer, e achei por bem deixar a economia de gênero. E não recrutei. Estão entendendo? Então o Estado vai fazer isso também. As políticas públicas são isso, em diversos níveis. Porque elas não podem ser desarrazoadas ao ponto de negar ou impedir o acesso a bens humanos básicos. Porque isso seria tentar contra o bem comum. Não quer dizer que na nossa vida individual a gente não priorize e o Estado na vida pública não priorize também e hierarquize. E isso é altamente controverso. Isso, no fundo, é política, e a gente debate sobre política, e isso é moral, e a gente debate sobre moral. O que a gente não debateria, segundo o Fines, são as condições racionais da moral e da política. Uma política ou uma moral sem os bens humanos básicos, ou que afronte claramente o bem comum e os bens humanos básicos. Obrigado pelas perguntas. Papai, são muito boas. Então, a primeira foi uma observação de que os bens humanos nessa teoria são básicos, eles são categóricos, eles subsumem qualquer outras formas de ação humana, que são ou derivações específicas ou conjugações. Né? Então, a gente tem um bem humano básico do jogo. E há infinitas formas de jogo, incontáveis formas de jogo. A gente tem o futebol, e há várias formas de futebol. Tem futebol de salão, futebol de areia, futebol de gramado, e futebol society. E quantas formas de futebol podem ter? Infinitas. Né?
mas todas elas se substituem na forma de jogo. Então isso aí tu já viste. Ou então uma organização de jogo e sociabilidade, de jogo e é possível também. O Estado, sem dúvida, sempre, aí tu falaste depois sobre o Estado, ele sempre pretere um bem humano básico sobre o outro. Claro, ele sempre tem uma forma histórica de razoabilidade prática. Ele sempre, o nome disso é cultura. Essa explicação que eu vou dar agora, ela é fundamental para refutar o culturalismo hermenêutico de daqui a pouco. Tá? Todo Estado tenta organizar a sociedade. Qualquer instituição política tenta organizar por direitos e deveres, na nossa linguagem de direitos e deveres, bens acessíveis e proibidos para que as pessoas tentem viver em comunidade. Se há ou não escravos, se é patriarcal, subjugando as mulheres ou não, se as crianças têm certos direitos ou não, se existe guerra e os outros são subjugados ou não, se o poder é mais de tipo religioso ou mais de tipo econômico, isso é infinitamente variável. Sempre há uma preferência de um bem básico sobre outro, e o nome disso é política pública. E é como na sua vida também. E mais, formas específicas de bens humanos básicos sobre outros. Por exemplo, eu e a Jane estamos trabalhando com o bem humano básico do conhecimento. Qual é a grande objeção? Aqueles como fins, e eu e ela, que defendemos o casamento com o bem humano básico. Por finisianos. Gineatologistas que dizem, não, filho, a doutora está certa. Mas o casamento, este casamento monogâmico, heterossexual, ele é pautado numa tradição específica. Romana e judaico-cristã. Nem tanto grega. E essa tradição, vocês têm razões demais para defender num nível que é político e moral, mas não no nível teórico, metaético. Porque não é o bem humano básico, é uma forma de sociabilidade sexual, entre outras formas de sociabilidade sexual. Você pode, e aí, veja só, gente que defende o casamento politicamente, mas que acha que não é possível defendê-lo no nível teórico que o Fisch quer defender. Porque vocês percebem que se você aceitar o nível teórico, isso gera um preceito secundário e vai gerar um preceito secundário jurídico. Né? Então, bem, que o Brasil privilegia o futebol, né? Que o Brasil privilegia talvez a tradição cristã, isso é inevitável, uma forma específica de religião, uma forma específica de jogo, uma forma específica de educação. O Brasil não valoriza a literatura oral indígena. O Brasil não valoriza a cultura do cordel. O Brasil não valoriza milhares de formas culturais, de formas de educação, formas sexuais. O Brasil não valoriza a poligamia. É uma forma sexual de relacionamento. Ou a poliandria. É outra forma sexual, uma mulher e vários homens. Né? Então, agora você pode dizer que a poliandria ou a poligamia são desarrazoadas? Elas atentam contra um bem humano básico? No lei natural de direitos naturais? Não. Né? Então, estamos de acordo de que o Estado pretere bens humanos básicos e pretere formas de bens humanos básicos. Está clara essa diferença? Tá. Isso aí, ninguém tem dúvida, é um ponto consensual, eu estou só confirmando o que tu disseste. Em relação à engenharia constitucional, o FIS não tem muitos textos, talvez uns 4, relacionados ao direito constitucional, relacionados à teoria da Constituição, à ideia de Constituição. Então eu diria que ele não tem uma teoria da engenharia constitucional, da forma de controle de constitucionalidade, ou de fundamentos do poder constituinte, ele não teria nada disso. Como é que o FIS leria a ideia do poder constituinte, por exemplo? É o povo buscando razoabilidade prática com a autoridade política. Se é uma revolução, se é tradição. Agora, o que ele tem com certeza, isso aí é absoluta certeza, são 2 capítulos fundamentais do Lei Natural de Direitos Naturais, que é o 9 e o 10, respectivamente, sobre autoridade e lei, defendendo o Estado de Direito. E o Estado de Direito, o Estado racional é o Estado de Direito, baseado no princípio da legalidade, do devido processo legal, da anterioridade das leis. E a gente pode chamar esse Estado de Direito, Estado constitucional de direito. Obviamente, é um Estado que não só cria leis, mas obedece às leis. Um Estado marcado pela explicitação dos princípios de convivência social, marcado por direitos e deveres, marcado por bem comum. Enfim, toda essa arquitetura
que a gente chama de constitucional. O que é uma Constituição? É uma carta que prevê direitos e deveres e que prevê a organização do Estado, separação de poderes. Né? Isso pertence à racionalidade jurídica, à razoabilidade prática pública. Por exemplo, um Estado sem lei escrita é razoável? É muito menos razoável. Né? O fato da legge, inclusive, é ler a lei escrita. Então, é razoável que esteja escrito, e é razoável que a lei posterior derrogue a anterior. Então, todos os princípios básicos que a gente chama de princípios gerais do direito estão presentes na ideia do Estado de Direito. Tá? Eu até já dei uma palestra sobre o Estado de Direito, enfim. Agora, as questões mais difíceis. Tá? Isso aqui é mais concordando contigo. A crítica hermenêutica ao Finis, ela precisa ser pautada da seguinte forma. O Finis é um aristotélico, o Gadamer é um aristotélico, mas com uma diferença. O Gadamer é caolho, o Finis não é caolho. Em que medida o Gadamer é caolho? O Gadamer é caolho porque ele, ao elevar, isso está sendo gravado, o princípio da prudência. Não, eu digo isso com fonte textual. Ao elevar o princípio da prudência à forma fundamental de ação e razão prática, ele esquece, ele negligencia que o princípio da prudência ele é duplo. Por um lado, contextual e contingente. Por outro, marcado por uma universalidade de bens humanos básicos. O que o Gadamer acha? É que esses que seriam os bens humanos básicos seriam um horizonte de pré-compreensão de uma tradição, que muda historicamente para outra tradição. Então, o Wilson Engelmann, professor da PUC do Rio Grande do Sul, ele tentou fazer uma aproximação do Gadamer com o Finis mal sucedido. Porque, para ele, os bens humanos básicos são um horizonte de pré-compreensão de uma tradição específica, a ocidental. Então, os direitos humanos, por exemplo, seriam os direitos humanos europeus, ou ocidentais. E então, a gente pode dizer que os direitos humanos são absolutos, mas na nossa tradição. Eles não são absolutos para os africanos e nem para os chineses. Então, eles não são direitos humanos. Então, seria dizer para Aristóteles que os africanos e os chineses não são racionais. Porque o Gadamer diria que a racionalidade já é uma racionalidade enraizada. No que ele está parcialmente certo. O que seria hermenêutico para o Finis? Seriam os preceitos secundários. Porque eu tenho o primeiro princípio da razão prática, que é absolutamente universal. Os primeiros princípios da razão prática são os bens humanos básicos, que são universais. Agora, o modo como nós vivemos é um modo europeu, chinês, africano, brasileiro. Né? E vejam que aparentemente está no mesmo, que no fundo o que o Finis está dizendo é que a nossa experiência histórica é altamente contingente e relativa. Altamente contingente e relativa. E aí vem a diferença. E aí a minha questão com a hermenêutica filosófica é porque a hermenêutica filosófica fala assim, olha, como nós somos diferentes, no mesmo país, ao longo do tempo, relatividade histórica, e no mesmo tempo, em diferentes países, relatividade geográfica ou relatividade subjetiva na nossa vida, logo, não há bens humanos básicos. Falso. É o contrário. É o contrário, porque nós estamos buscando formas de vida, formas de conhecimento, formas de religião, formas de jogo, formas de razoabilidade prática, formas de sociabilidade, formas de vida diferentes. E agora nós podemos hierarquizá-las. Nós podemos dizer, superamos a escravidão. E tem tribos africanas que estão fazendo a escravidão agora. E nós podemos dizer, retrocedemos ao racismo. Retrocedemos ao nazismo, ao fascismo, ao comunismo. Nós podemos fazer juízos históricos, morais, exatamente porque há bens humanos básicos e universais que podem ser vividos de forma muito mais razoável, de forma muito mais igualitária, de forma muito mais livre, de forma muito mais plural, de forma muito mais segura. Ora, um aspecto básico do bem comum, segurança. A gente não tem segurança. A gente não sabe se a gente chegar em casa hoje, a gente pode ser assassinado. Ora, você vai dizer que isso é relativo? Que é relativo o fato de a gente se deslocar numa cidade e poder ter a nossa vida ceifada? Que isso é relativo? Não, isso é altamente objetivo, de que é um mal, de que é ruim. Veja, isso é um juízo moral, histórico e jurídico. Então, o horizonte tradicional, conservador, ou mesmo a ideia, Papaléu, de uma filosofia subjacente ao seu pensamento, só opera no nível secundário. Só opera no nível, quando eu falo assim, casamento. Aí sim. Quando eu falo, por exemplo, Estado de Direito.
O Estado de Direito não é um princípio universal. Agora, a gente pode advogar que o Estado de Direito é muito melhor. Que a comunicação cibernética é muito melhor para a economia. Isso a gente pode dizer que a tecnologia que a gente tem é melhor do que a linguagem da fumaça. Porque quem está com a linguagem da fumaça, quem está com a linguagem da pedra raspada, da caverna e da internet, estão fazendo a mesma coisa. Estão se comunicando. Estão tentando entrar em comunicação, só que se comunicar pela fumaça, outro se comunica pelo... O que não... Claro, o senso comum no sentido racional. O que o filho não poderia ser criticado é por etnocentrismo e por ocidentalismo. Pelo seguinte, ele está dando os critérios para julgar. Eu elogiei a tradição ocidental, a qual eu pertenço, e a qual é muito boa. E eu critiquei a tradição ocidental, a qual eu pertenço, e a qual também é muito ruim. Exatamente porque ele percebe, ele permite o estabelecimento de um caso central. E nenhuma sociedade, nenhuma vida é perfeita. Né? E a nossa sociedade é cheia de erros e acertos. A gente pode dizer, a nossa medicina é a melhor medicina da história. É verdade. Nenhuma medicina é como a nossa. No entanto, a gente pode usar a nossa medicina por mal e a gente pode estar doente. A gente pode seguir a nossa medicina, a medicina chinesa ou hindu pode ser 1000 vezes melhor, mesmo a amazônica pode ser 1000 vezes melhor. Quantas pessoas renunciam ao tratamento da medicina alopática pela medicina homeopática ou pela medicina amazônica? E o Finis ia dizer, isso é razoabilidade prática. Não, eu não vou dizer, não, eu vou para o ocidental, eu vou para o laboratório holandês. Não, você pode ir para o peso e ter lá uma solução médica melhor para o seu problema. Então, não cabe ao Finis a condenação do etnocentrismo, exatamente porque ele dá critérios racionais, e para esses critérios racionais são universais. Eu concordo que a crítica do imperialismo totalizante pode existir quando se defende automaticamente, em 2 níveis, a teoria do direito natural, do Finis, e ao mesmo tempo uma política que já está baseada em preceitos secundários, sem fazer o trânsito. Isso é uma coisa que a gente conversou bastante, eu e a Jenny. Uma coisa é o estudo teórico do matrimônio. Outra coisa é a defesa política do matrimônio com política pública baseada em certas formas já juridicamente estabelecidas. Também, sem dúvida. Não, todo preceito secundário, o preceito secundário, por ser prudencial, ele tem o seu horizonte de pré-compreensão, ele tem a sua tradição. E aí vem até mesmo a tradição filosófica, de interpretação. Então, se a gente quisesse falar aqui de uma interpretação constitucional justnaturalista, poderíamos. É completamente diferente, o filho nem toca nisso, nem fala disso. Por quê? Porque isso é secundário. Isso significaria ler os preceitos secundários, são as leis, Código Civil, Código Penal, Constituição, a partir, enfatizando mais os primeiros princípios. Mas toda lei tem os primeiros princípios. Qualquer interpretação constitucional terá primeiros princípios em vista, mesmo que não saia, mesmo que não queira. E mesmo que não seja a mesma interpretação. Então, eu acho que teria que discernir entre os primeiros princípios e os secundários e tentar verificar a diferença, que é muito tênue e que na prática muitas vezes não se percebe, entre o que é a dimensão teórica e a dimensão política, a dimensão prática. Tá? A última pergunta em relação ao justnaturalismo no Brasil, eu acho que essa é uma pesquisa a ser feita. Né? Tu falaste de José Pedro Galvão de Souza, existe um outro grande autor, Alexandre Correia, agora o Barzotto, essa Escola do Sul, o Arthur Maria Ferreira Neto, o Elton Somez, eu acho que existe gente pensando no Brasil hoje, pensando muito afinco, né? Mas não há uma tradição justnaturalista solidificada, eu acho, sólida, que contribua. O Tomás Antônio Gonzaga não é um filósofo de jeito nenhum, é um bom poeta, aliás, mas era o fato de ele ter escrito um tratado sobre direito natural, ele estava num contexto, né, de escolástica ibérica, não é uma obra, essa obra não é relevante, não tem muito o que acrescentar. Existe como tu falaste, uma recepção mínima, mas não uma produção. Agora, eu acho, por outro lado, voltando ao senso comum do Gadamer, que existe um senso comum tradicional no Brasil, pautado nessa ética básica, mínima dos bens humanos básicos. Mesmo que não seja elaborada ou
ou claramente explicitado. Mas isso é uma outra investigação. Ainda não cheguei nessa. Lembrando que esse capítulo aqui, papai, eu acho que são duas perguntas, não sei se eu entendi errado. É porque esse segundo capítulo está falando da teoria do direito e mais de objeções teóricas. E aí sim, como a nossa academia é bastante pautada numa moda anglo-saxônica, numa dominância anglo-saxônica, a gente debate o que eles debatem, basicamente. Eu pensei que estivesse falando também na cultura brasileira. É a mesma questão que a gente fez sobre a autorrefutação performática do cético. Se a cultura é sempre uma forma histórica de equacionar a vida em sociedade a partir de bens estéticos, bens religiosos, bens políticos, bens sociais, e se é a razoabilidade prática que cria a cultura, a razoabilidade prática, ela mesma não é cultural. Ela é a forma da cultura. Não dá para dizer que a razoabilidade prática é uma criação cultural se ela que cria a cultura. É como dizer que eu não estou, nesse momento, proferindo juízos semanticamente verificados, que eu não estou pensando e falando nesse momento. É como afirmar que é verdade que não é verdade, aquela mesma argumentação que eu usei no começo. Tá, pessoal, obrigado. Vamos para a banca.